Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado eu tenho de volta para falarmos sobre um tema muito capcioso. Tenho aqui comigo meu amigo Daniel Prado. Opa! E aí, tudo bem? Eu sou Daniel Prado e as pessoas não costumam me chamar de pescador Pokémon de Sun e Moon. Porque pescar em Sun e Moon é um martírio. É treta. É meio treta. Bom, basicamente a gente está se reunindo aqui hoje pra... A gente estava pensando num tema interessante para gravar de podcast e acabou que a gente começou a discutir aqui sobre E se o Pokémon Z tivesse acontecido, né? Por que não aconteceu? Quais os indícios que talvez tivesse de um Pokémon Z antes em XY e tal. E aí a gente falou assim, vamos gravar esse tema, né? Interessante. Vamos lá. Então vamos gravar então, vamos falar sobre... Já que estamos aqui mesmo. A gente tinha milhares de temas programados, mas a gente resolveu falar sobre esse tema porque a gente achou original. E porque a gente quis. A gente quis. Basicamente é. Então, basicamente, vamos lá com isso aí mesmo. Roda a vinheta aí e na volta, no próximo bloco, a gente vai estar discutindo sobre o não Pokémon Z. No caso, né? Ou XY2, vai saber. XY2, enfim, aquilo que não aconteceu. Então, roda a vinheta. E aí, cara, como é que você tá? Aqui é o Joey. E os seus Pokémon? Ela tá mais afiado que nunca. Sério, eu tô treinando muito ele. Tenho certeza de que agora ele é um... Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. A gente teve no começo da sexta geração o anúncio de Pokémon XY, Pokémon XY, que fez aquela mudança de gráfico e tal, da quinta para sexta geração. Tivemos o primeiro jogo 3D, blá 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 blá. E sempre, assim como em Sun Moon agora, a gente teve os jogos e a gente logo na sequência começa já a especular, né? O que vem depois? Pois é. A tendência da gente como fã é especular. E a lógica, né? Após um Pokémon X e um Pokémon Y é vir um Pokémon Z, né? Essa era a lógica das lógicas, né? Mas, assim como aconteceu em Pokémon Black e White, né? Que teve Black White 2 e não o Grey, né? Poderia ser alguma outra coisa e tal, mas a gente estava até comentando aqui em off, né, sobre o skip, né, tipo, que teve XY dando uma explicação para as Mega Evoluções, né. E aí o Mega Ruby Alpha Safira veio na sequência tentando meio que dar uma outra origem, mas que não anulasse completamente a primeira, né, para as Mega Stones de uma forma geral. E ela ainda entra com o lance lá do possível multiverso em Pokémon, que a gente não tem como saber se é verdade ainda, mas parece que é como se eles quisessem ter começado a seguir uma linha de raciocínio e tivessem mudado de ideia, né? Tipo assim, vamos mudar de ideia, vamos esquecer isso aqui e vamos fazer isso aqui. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa, tá ficando meio pesado aqui. Foi isso mesmo. Tem um detalhe também, que na época também teve a mudança, né, do diretor, né, de Pokémon, né, que era o... Era o Masuda. Esqueci. Eu vou falando e você fala o nome, porque eu não lembro. Ah, beleza. Que era o Masuda. Assim, Masuda. Isso. E que mudou para o... Shigeru Omori. Tá. Mudou pro Omori. Isso. Mudou em Omega Ruby Alpha Safira, né? Alpha XY Safira. foi o Masuda e o Horácio foi o Omori. Isso. O Omori da assim, galera. Pode ser também nesse meio termo, assim, tipo, mudança tenha, tipo, Pokémon Z foi meio perdido, né? Provavelmente. Pode ser que o carinha novo não queria mexer no trampo do antigo. Pode ser também. Porque é engraçado. Porque parece. Assim, a gente tava falando em off agora sobre
sobre essa, entre aspas, correção que a Omega Ruby e Alpha Sapphira fez, né? Porque a gente tinha a explicação da guerra para as Mega Evolutions, né? Que teve o lance da guerra lá, o AZ criou a arma para ressuscitar a Floette. A Floette ficou boladona, vazou. O AZ ficou putão, destruiu com todo mundo. acabou geral. Já era. E aí a energia do bagulho lá foi meio que deu, se eu não me engano é isso, né? Deu meio que origem às Mega Stones. Isso, e aí o Omega Ruby Alpha Sapphira ele vai um pouco mais pra trás, falando do lance lá do Rayquaza, as pedrinhas lá, o Meteoroid, né, que caiu, que era a própria Mega Stone do Rayquaza. E aí outras meteoritos caindo na Terra seriam outras Mega Stones e tal. E que teria essa origem ancestral, energia ancestral lá, enfim. É meio estranho parar pra pensar assim, por que eles criaram essa segunda origem, né? Será que um Pokémon Z ele teria algum foco maior no lance da guerra, se fosse existir? Porque aí os caras falam assim, eu acho que guerra é meio pesado, vamos ir pra esse caminho aqui que é um pouco mais leve, entre aspas. A gente já tem o Rayquaza, que é uma coisa mais antiga, vamos botar aqui as Mega Stones. Pode ser, porque, né, seria muito legal, assim, se a gente vivesse um jogo onde você pudesse ver o que aconteceu realmente na guerra de Kalos, ver tudo o que aconteceu. Eles podiam aprofundar realmente. Eu lembro que na época de XY, quando eles estavam começando a especular, né, de Pokémon Z e tal, ou Pokémon XY2, tinha muita gente que falava o seguinte, que seria interessante ter uma continuação de Kalos, né, uma expansão da região, onde abordasse um pouquinho dessa guerra, né, porque não existe também nenhum dado falando do que aconteceu exatamente na guerra. Na verdade tem o que eles contam da guerra, né, que tem aquelas cenas e tal, do AZ mais jovem e tal, mas entre aspas, é um desperdício do personagem, porque o AZ mesmo aparece pouco no jogo, se a gente for colocar. E poderia ter talvez, parando pra pensar aqui, pode ser que o Pokémon Z tenha sido uma soma de fatores, porque é provável isso. Eu não acho que eles iam, realmente mostrar exatamente o que aconteceu na guerra, tá ligado? Mas talvez eles tentassem enfiar o Zygarde de alguma forma, né, na guerra. Até porque, né, o Zygarde, ele foi um Pokémon assim que, beleza, em XY ele não teve nada, não teve nenhuma história foco, né, no Zygarde, porque não era a versão dele, obviamente, não era Pokémon Z. Exato. Mas assim, ele depois, né, que saiu também lá no anime e tal, né, trouxe profundidade, né, pro Pokémon. Tem as formas e tal, e aí, tipo, começou, né, a ter esse negócio de, será que vai ter mesmo? Nossa, tem várias formas de Zygardes, sei lá. Sem falar uma coisa muito fundamental, porque assim, aí você pode estar analisando os Pokémon, porque assim, os Xerneas e o Yveltal, eles são contrapartes, vida e morte, certo? Sim. O Xerneas, ele é o tipo fada, e ele tem a habilidade de Fairy Aura, se eu não me engano, que faz uns... Eu não lembro o que faz, mas faz uns bagulho lá com o tipo fada. O Yveltal tem a Dark Aura, que faz a mesma coisa, só que pro tipo Dark. E o Zygarde tem a habilidade que anula isso. É mais ou menos que nem a habilidade do Rayquaza para com o Groudon e o Kyogre, que a habilidade dele anula a das outras duas. Então, tipo, é evidente que eles iam fazer um Pokémon Z, que eles iam aproveitar esse Pokémon de alguma forma na história, só que acabou sendo jogado de lado. Agora, bem de lado. De ladinho, né? Ficou de ladinho. Só que aí, por exemplo, tecnicamente até que fechou bem essa parada das megas com esse lance da guerra. Beleza, você fechou o arco do AZ. Beleza, ele meio que se redimiu, porque ele tem a Floette lá no final do jogo, tal, bonitinho, pá. Como expandir a história de Kalos? Seria um jogo novo, que nem Black White 2 foi? Porque se você vai usar o mesmo personagem, tem o problema da customização, que por um lado foi ótimo, excelente em Kalos, mas por outro, você perde toda a customização, né? Tipo, vai ter uma galera puta contigo por causa disso. E o Omega Ruby Alpha Sapphira, como os caras não tinham, né, customização antes, é uma alternativa confortável. Você partir pra aquilo e aí dar uma esquecidinha na customização, pra depois você voltar com uma outra geração que já tem a customização de novo, só que como é uma outra geração, um outro jogo, uma outra região, não tem sentido você migrar as roupas ou o seu mesmo personagem. Você não vai ficar triste porque você perdeu suas roupas do
de XY, tá ligado? Até porque, né, são gráficos novos, né? Sim. Então, tipo, não ia fazer muito sentido. Exato. Agora, por exemplo, você falou lá do trem de Lumiose em off, né? Sim. Aquilo era... Mano, aquilo devia ter sido usado em alguma coisa, tá ligado? Não foi usado em evento, não foi usado em jogo nenhum. Sim, tem foi. muito... E tem espaço ali no mapa de Kalos também que daria, né? Pra aproveitar por uma nova geração. Pra uma nova geração não, mas pra um jogo novo ou um segmento novo e tal. Daria. E assim, as cidades, em geral, eu falo isso, elas são muito... Eu não sei, elas são muito legais, assim, eu gostei bastante das cidades de Kalos. Mas assim, dava pra ver que, dá pra fazer mais coisas com elas. Tem aquela cidade do cristalzinho lá, bonitinho lá. Pode crer, podia Anister. Criado algum plot, Anister, um plot maior pra cidade. E a gente tinha comentado em off também antes de começar a gravação do Lisandre, né? Que o Lisandre, ele é que nem o Cyrus. O Cyrus, ele cai nos Distortion World e fica lá. E o Lisandre, ele cai no desmoronamento lá de Geosend, mas ninguém encontra o corpo dele, né? Ele some. Então, será que ele morreu? Será que ele tá vivo? Será que... O que aconteceu, tá ligado? Seria excelente nesse conceito pra ele voltar num segundo jogo com mais... ódio ainda e tal, e aí tentando ir atrás do Zygarde pra sei lá o que, tá ligado? Eu não consigo pensar num plot, ou pelo menos uma coisa legal que seria de ver interessante seria como o Lisandre ele disparou a Ultimate Weapon. Seria interessante se ele tivesse conseguido, tipo, imortalidade, tá ligado? Que nem o AZ. E aí ele não morre no desmoronamento lá e tal. E aí, sei lá, ele é obrigado a ver sempre o mundo que ele queria destruir e tal, que pra ele não é bonito. Só que aí pra você fazer um plot com isso é meio difícil você encaixar o Zygarde nisso e tal. E aí, sei lá. Na verdade, assim, se tivesse algum plot, é que eu entendo uma parte, porque eles não fizeram. Ia ficar muito parecido com o Emerald. É o que eu imagino. Também tem essa. Não ia ficar também... E, tipo, como eles lançaram o remake, né, de Omega Ruby e Alpha Safira, pra ter um Pokémon Z parecido com o Emerald... Talvez compensasse mais fazer logo o Omega Ruby e Alpha Safira, né? Uma Ruby e Alpha Safira, porque ia ficar redundante demais. Ia ser o mesmo plot... tem esse lance do Zygarde, né? Se a gente considerar o Zygarde como o neutro entre os outros dois, ficaria bem parecido, né? Porque a gente tá ligado que a Game Freak ela tem mais de um estúdio não, né? Mas tem mais uma equipe de desenvolvimento. E os jogos vão sendo meio que feitos em paralelo. Então, agora, realmente, talvez, se eles estivessem vendo que o Z tava saindo meio parecido com o Omega Ruby e Alpha Safira, não compensa, né? Você fazer você lançar um jogo, sei lá, em 2014, 2013, 2014 lança o Z, em 2015 lança o mesmo jogo praticamente. Só que em outra região. Aí não tem realmente muito sentido. Seria meio estranho, assim, mas assim, de certa forma, o plot do Lysander ia ser legal, porque diferente do Cyrus, o Cyrus, tipo, ele foi lá pro Distortion Road lá, sei lá o que, e ficou por lá, não tem como você acessar, não tem como ele fugir, acabou. Só se o Giratina falar, vamos dar uma voltinha por dimensões. Mas enfim, isso aí não entra no contexto. Mas o Lysander, ele sumiu mesmo, então, tipo, a gente não sabe se ele morreu, se ele viveu, sei lá, mas ele tá na Terra, então, tipo, ele tá acessível de alguma forma. Sim, talvez então ele seja paralítico. Porque o desmoronamento é meio complicado, né? É meio complicado. Mas, enfim, provavelmente ele tá vivo ainda. Seria excelente pra ter um retorno da história, né? É por isso que ainda assim, tipo, não o Pokémon Z necessariamente, mas ainda é possível, de uma certa forma, que haja um retorno pra Kalos contando uma história nova. Ou que ele vá pra outra região atrás de outros Pokémon e tal. Seria um jeito de reciclar o personagem interessante. Pode ser que aquele lance da Zygarde Cubes lá, as células do Zygarde lá de Sun e Moon, tivesse sido planejado pro Pokémon Z. Provavelmente tudo que envolve o Zygarde em Sun e Moon, ele era dessa continuação de Kalos. Porque não faz sentido estar lá em Alola. Aquilo não faz sentido nenhum. E porque assim, não tem sentido nenhum. A gente até achou que por ele ser Alola ia ter algum plot. Tem pessoas até que acharam que você ia voltar pra Kalos, mas... Sabe o que pode ser? Tipo, honestamente, assim, aí eu não curto muito fazer isso, porque a gente até tava falando agora há pouco sobre o como o anime não necessariamente segue o que o jogo faz ou deixa de fazer.
Mas no anime tem uma explicação, teria uma explicação muito boa para um possível Pokémon Z, porque na série XYZ, né, na série XYZ. Sim. O que acontece no XYZ? Não sei se você chegou a assistir. Eu acompanhei só o final, então eu não acompanhei o arco inteiro. Mas também não me fez muita diferença. No final, acaba meio que, entre aspas, um Zygarde contra outro Zygarde. Então pode ser que, por exemplo, você tivesse a Zygarde Cubes para coletar os Zygardes durante o jogo. E eventualmente tivesse um Zygarde no controle do Lysandre contra um Zygarde no controle do protagonista. Faria um certo sentido para embate. Sim. E seria uma ideia também nova, assim. Sim, porque até então nunca. O máximo que, entre aspas, foi parecido seria o do Black White 2, que os caras pegaram e fizeram DNA Splicers, né? DNA Splicers. Sim. Que aí você funde dois lendários contra o outro lendário, né? Porque assim, no caso do Zygarde, é que eu não assisti também o final, mas essa série XYZ. Mas assim, dava pra fazer, porque assim, tem os Zygardes da forma original, digamos assim, que é a do Pokémon XY, é 50%, né? Sim, são 50% de células. Exato. De repente podia rolar mesmo alguma coisa entre, tipo, dois Zygardes de 50%, que depois eles se tornam o 100% e você captura. Exato. Ia ficar da hora. Se passa, seria algo assim. Porque também não faz sentido. De onde que o anime tirou isso, tá ligado? Tipo, então, em alguns aspectos, o anime ele costuma seguir a história dos jogos. Por exemplo, em Hoenn, ele segue um pouquinho. Ele dá uma fugida, mas ele dá uma seguida na ideia da história. De despertar os lendários e tal. Só que aí ele segue um pouco do Emerald, né? Porque tem os dois lendários. Isso. Já o Diamond Pearl, ele segue um pouco a linha do Platinum, né? Tanto que em um determinado momento da história... spoiler de 2008. O determinado ponto da história, eles trocam de roupa e tal, né? Fica aquela parada, a Dawn, né? Muda de roupa pro Platinum e tal. E aí eles... porque também o anime, ele segue, tipo, uma cronologia meio retardada, assim. Meio retardada. Não de zoar, mas, tipo, de tardar mesmo. Exato. Porque, tipo, ele demora pra entrar no jogo. Então, tipo, geralmente sim. É sempre na última temporada da série que ele entra no plot de XY ou de Z. Exato. E em Diamond Pearl isso fica bem claro, porque o arco é exatamente o do jogo que acontece no anime. É o Cyrus usando a Red Chain pra despertar os dois lendários. Eu só não lembro se acontece o que aconteceu com o Giratina. Agora eu tô em dúvida. Mas ele desperta os dois lendários. Eu lembro dele despertando os dois. Eu não lembro o que acontece depois no... Eu não lembro se aparece o Distortion World. Eu lembro que aparece no filme. Mas no anime principal eu não sei. Eu não lembro agora, pra falar a verdade. Mas também faz tempo pra caramba, né? Mas ele entra nesse lance de seguir um pouco a história do jogo. Então eu não acho difícil que o plot do XYZ fosse realmente o Lysandre ter o controle de um 50% Zygarde Form. Sim. E o protagonista ter o outro por ter coletado as células durante o jogo, entendeu? E fora também, só um adendo também, tem esse Pokémon que é o Zygarde, que seria uma nova forma que ele ia vir pro Pokémon Z. Acabou sendo levada pra Sanmon inexplicavelmente. Sim. E também tem o Ash Greninja, né? Que é uma coisa que veio do anime, mas eu acho que ficaria bem mais... casaria mais com a versão em Kalos, já que o Greninja é o Pokémon inicial de Kalos. Sim. E queria aparecer do nada na demo de Sanmon. Pra mim nunca fez sentido os Pokémon de Kalos não ter Mega Evolution. Sim. Os starters, principalmente. Você tem os starters de canto com Mega Evolution e não tem os de Kalos. E o Mega tem algo Ruby e errado, Safira... né? E o Mega Ruby e Safira, tipo, só tinha um Blaziken, eles trouxeram os outros dois starters pra ter um negócio legal. Sim, exatamente. E isso porque eles reaproveitaram o Blaziken, né? Então eles já fizeram os outros dois. Talvez num Pokémon Z fosse ter outras formas pros starters de Kalos, entendeu? Porque o Ash Greninja, o que é? Se não uma Mega Evolution, entre aspas. Uma Mega Evolution, Que na verdade ela só não é uma Mega Evolution porque ele não tem pedra, né? No caso, o Greninja nos jogos, né? Esse Greninja do jogo do Sanmon, ele usa habilidade, né? Habilidade, né? Sim. Conforme ele derrota um Pokémon, ele ativa o Battle Bond, né? Que aí ele vira o Ash Greninja. E não faz sentido nenhum nos jogos, porque o Ash não existe nos jogos. Sim, não existe nada. Não existe nos jogos. Mas assim, é interessante porque na época, eu lembro que até a gente especulava também em off, quando o Ash Greninja nasceu mesmo, que foi na época de XY. Se eu não me engano, o máximo que tinha surgido era o Omega Ruby e Alpha Safira. Sim. E tipo, a gente tava pensando realmente se ia ter alguma tendência dos Pokémons, além da Mega Evolution, ter essa evolução e ficar parecido, né, com
com o seu personagem. Como tem a customização, seria meio assim legal, tipo, seu Pokémon na forma de Mega, digamos assim, ele tivesse algumas características. É verdade. Pode ser que eles tenham tentado fazer isso, né, na versão Z, e viu que não ia rolar, que ia ser muito treta, e tiraram também, esqueceram a versão. É verdade. Mas é triste, tipo, porque assim, são ideias interessantes, e se a gente for olhar em números, talvez tenha até sido uma bola fora, porque o XY vendeu mais que o Omega Ruby e Alpha Safira, em questão de quantidade de unidades vendidas. Então talvez tivesse sido mais interessante eles fazerem a continuação ao invés de fazer o Omega Ruby e Alpha Safira. Com certeza. E fora também que, tipo, aí olhando mais num aspecto especulativo, né? Se você olhar o mapa de Kalos e o mapa de Unova na primeira Black White, eles são meio parecidos no sentido de, tipo, parece que o mapa ele é bem linear e parece que tá faltando alguma coisa, tipo... É verdade. Completar eles são até, jogo, né? De certa forma, eles até parecem um pouquinho, assim, de... Não de formato, mas de pontos, né? Você tem alguns pontos-chave que são meio similares também. Isso, tipo, que dá a impressão que o mapa tá realmente inacabado. Tipo, dava pra seguir uma rota aqui, dava pra fazer uma coisa aqui. Sim. Então, tipo, foi até normal a gente especular depois de Black White 2 que ia ter um XY2 ou Z, que ia ter, tipo, um mapa mais completo, porque ia passar, logicamente, 1-2 anos depois. Ou então poderia ter por exemplo, a gente... Teve uma galera que especulou isso também, um YZ e um XZ. XZ e YZ, né? Ao invés de um Z ou 2 ou Z1, tipo um XZ e um YZ. Também faria sentido, porque aí você pode, não necessariamente talvez fazer uma ligação direta como foi Black White 2 e tal, mas aí você pode, por exemplo, tem o Zygarde base nos dois jogos, e aí você insere de alguma forma o lendário oposto, porque também faz um certo sentido assim. O Zygarde, ele tem principalmente na Perfect Form dele, fica bem evidente isso. Ele é um guarda, né? Daí Zygarde, né? É francês, né? Pra guarda. Zyguarda. Zyguarda. Se fosse seria Z-Guarda. Poderia ser Z-Guarda. Ou poderia ser o... Como é que é o nome? O Z Segurança, né? Tá na guarita lá dele. Então, tipo, poderia ser que eles usassem o Zygarde pra conter uma ameaça e ele tá protegendo alguma coisa, de alguma forma, ou ele tá protegendo o lendário dele mesmo, ou de a região em si, tá ligado? Eu acharia muito interessante se eles tivessem tentado usar o Zygarde nesse aspecto, mas uma pena que acabou não usando, né? É muito triste. E assim, ficou muito estranho mesmo. Ficou feio pra Game Freak, desculpa. Mas se colocar o Zygarde em Sun Moon, que não tem nada a ver, o Ash Greninja, tipo, eles fecharam o plot, tipo, vamos jogar, vamos, foda-se. Vamos botar, só porque tá aqui, tá ligado? Eu preferiria, honestamente, que eles não tivessem colocado o Zygarde em Sun Moon. Eu preferia que tivesse ficado esquecido, tá ligado? Já que é pra esquecer, vamos esquecer, tá ligado? Porque eu assim... acho que, na verdade, quem me deve ter feito bosta, tipo, ele já deve ter meio que, como você falou mesmo, eles já meio que viram que ia ter um terceiro jogo, aí já colocaram no anime, só que aí, tipo, cancelaram o jogo e aí, tipo, vamos, já que já mostrou, já divulgou na Korokoro, né? Vamos colocar em algum jogo aí. Agora, por exemplo, um medo que dá é com Sun e Moon. Porque, por exemplo, XY, ele tinha espaços que deixavam em aberto possibilidades, né? Tipo de mapa e tal, que a gente conversou e tal. Lumiose lá e tal, tinha o Zygarde. Ele aprendia os movimentos lá, né? Aprendia 2 movimentos lá. Thousand Arrows e Thousand Waves, né? Que aí eles acabaram também participando do Perfect Form lá do Zygarde. Mas, aliás, talvez pudesse ser o diferencial, né? Se eles realmente tivessem um XZ, né? No XZ ele aprende um golpe, no YZ ele aprende outro, né? Sim, seria bem legal fazer alguma coisa assim. No anime seria o XYZ, né? Que é uma mistura de tudo, enfim. Mas... o anime é suruba. Mas, agora, por exemplo, não rolou. Os caras partiram pro remake, dando um retconzinho ali dando uma segunda origem pras megas. Não desconsiderando Kalos. Não desconsiderando Kalos, mas dando uma origem mais profunda e tentando abrir lá pras dimensões, né? Então vamos ver o que isso vai rolar também. Se isso vai ser usado ou não, né? Tem essa, né? Os caras podem ter usado e... Assim como não usaram o Zygarde, né? Quem garante que os caras vão usar isso também, né? Mas enfim. E
E como você já abriu essa pauta, esse tema sobre dimensões, também tem uma coisa de Omega Ruby, porque assim, se eu não me engano, foi lançado em 2014, Omega Ruby e Alpha Safira. 2014. E foi em 2014 mesmo, se eu não me engano, corrijam se vocês puderem, que saiu na Korokoro o Zygarde lá, que tem a forma 100% e tudo. Se eu não me engano, foi em 2014 e começo de 2015. Foi, acho que talvez depois de ter lançado o Omega Ruby e Alpha Safira, né? Eu acho que na época que o Omega Ruby e Alpha Safira foi lançado, eles ainda tinham o projeto de lançar Pokémon Z, né? Tanto que também, assim, tem aquele lance do Locker que aparece em Hoenn, né? E tipo, pode ser que também o Locker, que provavelmente ia aparecer em Pokémon Z, sei lá o que, tivesse alguma coisa, algum plot que ele de repente aparecesse em Omega Ruby e Alpha Safira. E aí eles esqueceram. Faz sentido. Foi em 2015 mesmo. 2015. Mas já fazia um tempo já, viu? Foi em novembro. Novembro não, desculpa, setembro. Setembro? Ah, nossa. Sério? É verdade, é verdade. E aí já tem o Ash Greninja e tal. É verdade, logo depois lançou o Sun Moon, que foi em 2016, é verdade. Já anunciaram o Sun Moon, né? Depois no começo do ano. mas assim, de qualquer forma, mesmo ele sendo mais pra frente, se o anime lançou o Zygarde em 2015, pode ser ele que já naquela época ainda... não, se você parar pra analisar, realmente, isso que você tá falando tem razão. O Zygarde Perfect Form já existia bem antes dele sair em Sun Moon. Porque ele foi anunciado no anime em 2015, se foi em novembro não, setembro. Pelo menos aí, lançaram lançaram o Omega Ruby e Alpha Safira, eles já tinham em mente o que eles iam fazer com o Zygarde. Sim, com certeza. Eu acho que Greninja também. Porque eles não iam inventar uma forma do Zygarde pra enfiar só em Sun Moon. Tipo, a mesma coisa de eu inventar uma forma diferente do Suicune e de repente eu não lanço Pokémon Cristal e lanço agora o Ruby e Safira. Nossa, tem Suicune de Hoenn. Tipo, ia ser meio besta. Ia ser meio besta. E assim, justamente como em setembro de 2015 eles revelaram o Zygarde e provavelmente naquela época eles ainda queriam colocar o Pokémon Z ou a continuação de XY, em 2014 quando eles lançaram o Ruby e Safira, Horas, né, que é o remake, eles já tinham meio que a ideia que iam ter a terceira versão, a continuação, e pode ser que aquele Locker que aparece em Hoenn, que tá com a perda de memória, tá com a amnésia, tivesse alguma coisa a ver com um possível Locker que ia aparecer na continuação de X e Y, né? Pode ser mesmo. Pode ser. Se bem que o Locker, ele aparece em XY já também, né? Aparece. É que assim, a gente não sabe também se a continuação ia ser depois de horas, né, dos eventos, ou fosse antes, não sei. Não, tem que ser antes. Aliás, desculpa, tem que ser depois, porque horas acontece antes de XY. Acontece antes, né? É verdade. Antes. Pela lógica teria que ser depois. Ia ser depois. Mas também a gente não sabe se de repente ele viajou no tempo. Enfim, é uma loucura. Pode ser também, verdade. É porque esse Locker, desculpa eu ser meio incrédulo, mas eu tô começando a achar que esse Locker que apareceu em horas, né, vai ficar meio esquecido. Eu também, infelizmente eu também tô achando isso. Porque porque assim, Sun Moon seria a oportunidade perfeita pra eles começarem a fazer um link com esse Locker. A menos que, tipo, eles estejam realmente planejando fazer um remake de Diamond Pearl, onde eles vão utilizar esse Locker de alguma forma. Não faz sentido ter esse Locker lá em Hoenn à toa, tá ligado? Sim, ele não faz nenhuma missão, não faz nada, só te dá uma Mega Stone, e que foi que você tinha falado também, que é da... o Dinit, a única Mega Stone da quinta geração. De Nova, que ele nem tem nada a ver com Nova. Agora, por exemplo, assim. O medo que eu tenho, por exemplo, XY saiu, tinha os indícios e não rolou o Pokémon Z. Eles abandonaram a ideia e foram pra Omega Ruby Alpha Safira, que é sem customização, padrãozinho, arrumaram a historinha lá, beleza. Meu medo é que aconteça algo similar com Sun Moon, tá ligado? Porque Sun Moon tem bastante coisa que dá pra aproveitar ali, que tá meio inacabado também. Por exemplo, a gente até esqueceu de falar sobre isso na análise, mas eu ia falar isso e eu acabei esquecendo. Quase toda a cidade tem um espaço que não tem nada construído, tem tipo, é um espaço de construção, tá ligado? Tipo, vamos construir algo aqui. É algo que eu não sei se a Game Freak ela tem planos futuros de tipo lançar DLC, porque seria perfeito se isso acontecesse, tá ligado? Seria muito bom. Seja esse espaço seja utilizado num DLC ou seja utilizado num jogo, uma sequência, e se não for usado?
assim como não foi, tá ligado, com Pokémon Z. Se os caras, sei lá, dá louca nos caras e falam assim, ah, sei lá, não quero, vamos partir pra 8ª geração, ou vamos fazer um remake de, sei lá, de Diamond Pearl agora ou vamos fazer outro remake de Hoenn. Aí fica ilha e ilha, né, 3 jogos sequentes, né. Se bem que esse não é uma ilha, mas ele é quase como se fosse também, né. É uma ilha, é que ele não tem muita água, né? Mas assim, você falou é bem verdade, assim, eles têm. São plataformas, né? Parece que, tipo, eu lembro que até a gente especulou uma época que ia ter alguma coisa a ver com essas plataformas porque elas são espalhadas por toda a Alola, exatamente. Né? Eu não vou saber dizer quantas tem na região. Talvez fosse até interessante pesquisar isso. Eu acho que pelo menos uma por ilha deve ter, se eu não me engano. Sabe por quê? Porque se fosse uma por cidade, pode ser que isso seja um indício de que possa eventualmente surgirem ginásios em Alola. Sim, pode ser. Não quer dizer que isso seja pode ser que não pode ser como pode não ser, tá ligado? Não sei se eles iam partir pra essa onda de ginásio, mas faria sentido eles partirem pra um ginásio. Por quê? Porque, por exemplo, eles fazem uma Alola com ginásio, quer dizer, sem ginásio, com os Trials, e fazem uma outra versão de Alola com ginásios. E aí você tem uma noção de feedback. O que a galera curtiu mais? Com ginásio ou sem ginásio? Se for com ginásio, vamos manter o ginásio. Se for sem ginásio, a gente começa a fazer outros testes, tá ligado? Faria um certo sentido, sabe? Ia ser bem interessante. E de repente, assim, os ginásios, de repente os trials podia ficar como um pós-game e dá pra fazer outras coisas. E fora também tem uma coisa, no mapa mesmo de Alola, na concept art, tem umas ilhas escondidas nas nuvens, né? E o Havaí, eles não são só 4 ilhas, se eu não me engano. São outras ilhas. São mais ilhas. Tem mais algumas ilhas. Tem umas 8 grandes ilhas. E tem espaço, né, pra fazer. Isso também é uma coisa que relaciona também com Kalos, né? Porque Kalos tem um monte de nuvens em volta. Sim. Que dava muito bem pra ter colocado mais coisa, igual foi em Nova. O Nova também tinha as nuvenzinhas, né? Isso, que eles foram tirando com o tempo e trouxe coisas novas. Comparado com XY, acho que Sun Moon, acho que ele veio com um plot um pouco mais fechado, por questão de história mesmo, né? Porque eu acho que eles não querem fazer as mesmas cagadas. Vai que de repente eles não fazem uma continuação. Então. Mas tem coisas também que podem dar continuação mesmo. Sim, eu dei uma olhada no mapa aqui, eu contei umas 6 espaços que eu acho que pode ter em branco aqui no mapa de Alola. Só a nível de curiosidade. Eu contei uns 6. Eu não tenho certeza porque como eu não terminei o jogo ainda, eu não consigo visitar cidade em cidade. Pra ver, mas depois eu vou até fazer essa conta pra dar uma olhada. Dá uma possibilidade. Tem mais uma coisa, é que assim, eu não sei se isso virou mesmo um padrão, né, por geração, mas a partir da 3ª geração, que foi incluída a Battle Tower desde dos primeiros jogos, os principais, tipo Rubi e Safira, sempre tinha um outro evento na continuação do jogo, né? Em Rubi e Safira em Emerald tinha a Battlefront, em Platino e Hard Gold Soul Silver também tinha a Battlefront, só que diferente, e em Nova teve o campeonato lá, mundial. O PWT, né? E o WC lá, o do Anderson Silva, isso aí. O UFC. Pode crer. Eu particularmente não gostei daquela batalha que teve na mansão de Kalos, e eu acho que eles podiam ter feito outra coisa. Muito chato. Até o Battle Tree é meio melhor, não sei. Mas eu acho que na verdade esse feature, entre aspas, vem meio que desde Gold Silver, porque em Crystal eles tinham a Battle Tower mesmo. Era uma torrezinha de batalha. E em Rubi e Safira eles tinham uma Battle Tower. E aí em Emerald eles fizeram um Battle Frontier. Isso. E em Diamond Pearl, Heart Gold Soul Silver, Platinum, né? Platinum e Heart Gold Soul Silver eles seguiram a mesma linha. Porque no Diamond Pearl tinha o Battle Resort lá, que tinha Battle Tower também. Battle Tower. E aí no remake em Platinum, Battle Frontier. O Black White 2, ele tinha o PWT. Eu não lembro se o Black White 1 tinha alguma coisa desse gênero. Tinha o Battle Subway. O Battle Subway, pode crer, verdade. Que tinha também tem no Black White 2, se eu não me engano. Tem. Mas XY ficou só no Battle Mason. E o Sun Moon também. E o Omega Ruby Alpha Sapphire também. Que seria o equivalente a Battle Tower, tá ligado? Dessas primeiras versões. Realmente provavelmente se um Pokémon Z tivesse saído, ele teria algo do gênero, mais de batalha assim, mais parrudo, né? Mas talvez, olha só que triste.
talvez o Battle Frontier de Pokémon Z fosse o mesmo de Omega Ruby e Alpha Safira, que seria o mesmo de Hoenn, no caso. Só que não lançou no Z, não lançou no Omega Ruby e Alpha Safira também. Talvez por falha de, sei lá, enfim. Preguiça. Falha de planejamento, talvez, ou não deu tempo. Ou eles podiam ter aproveitado, sabe aquele castelo gigante que tem em Kalos? Você entra, tem um jardim lá, tem labirintos. Podiam até aproveitar aquilo lá pra fazer alguma coisa assim também. Porque aquilo lá é muito inútil, é muito espaço de jogo. É mais espação, é verdade. Tem maior jardim, tem maior espaço, pra nada. E aliás, lá naquele jardim é onde tem a estátua do Reshiram e do Zekrom, né? Sim, indícios de remake. Indícios de remake de Unova. Certeza. Então, uma pena. Talvez, eu ainda acho, honestamente. Parando pra pensar aqui, em maio de 2014, eles anunciaram Omega Ruby e Alpha Safira. Você lembra que veio do nada, né? Foi muito do nada. Tipo, do nada, mas assim, vamos ter remake de Ruby e Safira aí, beleza? Porque assim, foi até engraçado, porque eu lembro que em Unova tinha muito indícios de remake de Ruby e Safira. Sim. Tinha o Div, tinha tanta coisa. E em Kalos, a gente já tava nem aí, tipo, nem tinha até esquecido, né, dos remakes. E de repente, você bota lá no Celebi tal dia, caralho, o que é isso? Como assim? Como assim remakes? Mas já? Eu não estava esperando pra isso agora. Estava faltando indícios. Tava faltando indícios. Talvez o fato deles terem anunciado em maio, meio que do nada, sem fazer uma preparação, como faziam antes, né? Porque em Unova, até na sexta geração eles fizeram um segredinho e tal, umas coisas assim. Vamos anunciar tal coisa, né? No dia primeiro, na virada, sei lá, no começo, primeira semana de janeiro e tal, lá em 2013. Eu lembro que de Hard Gold Soul Silver foi bem nostálgico, porque foi aquele Pokémon Sunday, alguma coisa assim, que teve a bola de prata, a bola de ouro. Exato. Foi muito lindo. Saudades daquela época. Saudades também. O Omega Ruby e Alpha Safira veio muito do nada. Pode ser que eles tivessem... Que Omega Ruby e Alpha Safira estivessem um pouquinho mais adiantado de desenvolvimento. E por conta de calendário e de algumas coisas que eles estavam querendo realmente tirar de Pokémon Z, eles falaram assim, não vamos fazer mais o Z. O anime vai seguir essa história aqui, porque a gente já tinha meio que algumas coisas montadas. Tira o Battle Frontier de Hoenn, que não tá pronto. E vamos lançar. E vamos lançar. É isso mesmo, tipo isso. Assim, termina aqui esse Delta episódio que tá da hora. Bota o Locker ali só de graça. Só pra fazer uma graça. Mas que Mega Stone? Bota essa da Odin aqui que ninguém quer. Não, e outra, assim, tipo, pode ser. Agora, ok. Pode ser que o antigo diretor, sei lá, rolou alguma treta também, porque ele saiu lá dos jogos. Ele pode ter falado pra mídia que foi uma coisa, mas foi outra. Porque, assim, se aconteceu realmente isso, foi um problema de administração, né? Porque, tipo, a Game Freak é uma empresa fodástica que lança jogos que vendem pra caralho. E, tipo, antigamente, na época de Red, Green, beleza, podia ter esses problemas, mas hoje em dia eles têm várias equipes trabalhando em jogos simultaneamente, tipo, um erro desse seria bem grotesco, né? Talvez seja... talvez seja... Eu posso até ser um pouco capcioso nisso que eu vou falar, mas talvez seja até por isso que o Masuda saiu da direção, tá ligado? Talvez ele tenha... não necessariamente, sim, aí ele cagou e ele saiu, tá ligado? Não necessariamente isso, mas às vezes ele falou assim, mano, isso aqui já não tá dando mais, tá ligado? Tá começando a sobrecarregar aqui e tal. Vou sair, vou deixar esse trouxa. Deixa esse cara aqui que tá fazendo legal esse bug aqui. Vai lá, meu filho. Vai lá, meu filho. Vai lá. Sabe aquele tapa na bunda? Vai lá, filho. E foi, o outro lá, bobão, ficou, né? Mas assim, cancelaram o Z pra poder dar... Porque não faz... mano, não faz sentido o Omega Ruby e Alpha Safira sair um ano depois de Kalos. Não faz sentido. Nenhum. Tipo, na verdade... Não tem sentido nem pra mim, juro. Não tem sentido o Omega Ruby e Alpha Safira na sexta geração. Na sexta eu até entendo. Na sexta eu até entendo. Mas eu acho... Gráficos, beleza. Mas assim, tipo, todo o plot de Omega Ruby e Alpha Safira, ter colocado as Mega Stones em Hoenn e tal, não liga muito, né, com Kalos, com a mesma história. Não tem a ver. Isso realmente não tem a ver. Porque até mesmo Fire Red Leaf Green com Ruby e Safira ou Diamond Pearl com Hard Gold Soul Silver tinham ligações,
você falava, meu, eles estão andando no mesma conversa. Mas no Diamond Pearl e Heart Gold Soul Silver, eles tinham, tipo, pequenas ligações, era coisas sutis. Por exemplo, tinha a TV falando do Red Gyarados, tinha o lance, tinha a fazendinha das Momo Milks lá. Sim. Tinha algumas coisas que a gente não lembra. Tinha o remédio de Cyan Wood que eles deram pro Psyduck. Era tipo... Tinha a menininha É verdade, esqueci o nome da mina. Tinha ela, a de metal que tinha. Não, eu vou lembrar o nome dela agora. Agora é questão de honra. Vamos lembrar todos os ginásios. O Falker. Tem o Bugsy. Tem a... Bugsy. Norma não. Norma é da quarta. Não, a Whitney. Quarta não, terceira. Chorona. A Whitney. Depois vem o Morty. Caralho, mano, esqueci o nome da mina. Eu acho que é alguma coisa com M. M? Não é M? Não, ela não tem cara de M. Eu lembro o nome da cidade, é de Olivine, mas eu não lembro o nome da mina. Putz, cara. É a Lighthouse da... Não é dela, né? Mas ela tava na Lighthouse. Tinha o Ampharos lá e tal. Com Ampharos, putz, cara. Ela era com A o nome dela? Com A? Acho que... Não, eu acho que tô ligando com Ampharos. Tipo, o nome dela é Ampharos. O nome dela é Ampharos. Nossa, quase veio aqui agora. Até senti o gosto do nome. O gosto do nome. Ai, caralho. Como é que é o nome dela? Esqueci, mano. Aí. Mano, como isso é possível? Eu não vou procurar no Google, eu me recuso também não. a procurar na internet isso. Não, também não, vamos saber, cara. Será que é com C? Porque eu tô lembrando de Cynthia, mas não é Cynthia. Eu também lembro Cynthia. Cynthia não é. Sidney, não. Sidney. É o nome da mina, né? É o cara da Elite Four de Hoenn lá. Não é. Ela tinha o Steelix e o Magnemite, mano. Vamos ver aquela mina. E eu lembro o nome da Insignia. Que era. Não, Insignia não. Plain Beige é de outro. Eu esqueci o nome da. Mineral Beige, na dela. Mineral, né? Mineral Beige. Qual que era o nome do cara de Cyan Wood? Você lembra? Cyan Wood era o. Caraca. Mano, amnésia. Mano, a gente tá ficando velho já. Isso que é triste. Tá ficando velho. É igual o. E o pior que eu lembrei, eu tava lembrando o nome dele até agora há pouco, eu acabei de esquecer. É o Chuck, ele é o Chuck. Chuck, boa. Vamos de novo, vamos lá. Falkner, Bugsy, Whitney, o Morty, Chuck. Tem o veinho lá, esqueci, Price, tem a mina. Dragão. Qual que é a mina do dragão? É a Claire. Nossa, cara, você tá bom. Eu não lembrava, Claire. E a mina é a Jasmine. Puta que caralho! Jasmine. Ai, que delícia. Novo jogo. Caraca, puta que pariu. Novo jogo, tipo, que a gente faz no nosso podcast, lembrando os nomes dos velhos. Mas por que a gente tá falando dela? Eu nem lembro. Os indícios, né, Então, ele tinha alguns poucos indícios, mas que na verdade isso não implicava em nada, porque na prática as histórias não se ligam, né? Tipo, você tem depois lá no... Como é que é o nome? Lá em Heart Gold Soul Silver, você tem o evento da Cynthia, que ela foi pra lá. Se você tiver com Arceus, você gatilha o evento das Shinjo Ruins, né? Que aí você tem lá você pode pegar um dos 3 lendários lá e tal, de Diamond Pearl. Mas, tirando isso, não tem nenhuma ligação oficial, assim, sei lá, tipo, de história não, mas, tipo, de pequenos indícios no outro jogo. Eu concordo, mas, tipo, pequenos indícios em outros jogos. Tipo, nesse caso, né? De Omega Ruby e Alpha Sapphire, eles têm um link maior, né? Eles começam a linkar o próprio plot. Que até então, as Mega Evolutions parecia ser algo exclusivo de Kalos, né? Mas aí acabou varzeando e virou. É que nem se, por exemplo, os Z-Crystals começassem a ser usados à torta e à direito no resto do mundo Pokémon. Sendo que aparentemente é uma coisa exclusiva de Sun e Moon. Não de Sun e Moon, mas de Alola. Aliás, a gente até esqueceu de comentar também na análise, mas é interessante parar pra pensar que eles dão uma explicação pelo plot pra Z-Crystals também. Não sei se você chegou a ver isso no jogo. Como assim? Qual sentido? No jogo, quando você ativa o Z-Crystal pra usar o Z-Move, você ativa a dancinha lá e aí você manda uma energia pro seu Pokémon. E o Pokémon ele fica brilhando com a mesma aura dos totens, correto? Sim, correto. E eles explicam eles citam isso, né? Que a probabilidade dos totem Pokémon serem totens Pokémon por causa da energia que é emanada da Ultra Dimension é muito alta. É provavelmente por isso que eles têm, tipo, essa energia que fazem com que
que emana de lá, que alguns Pokémon acabam ficando mais fortes e tem essa aura dos Totem Pokémon. Então você meio que tem... É meio que uma ligação, tipo, dos Z-Crystals também com a Ultra Dimension, entendeu? Que tem, não é diretamente ligado. Tem tudo a ver mesmo. Agora, por exemplo, numa outra... Né? Agora você pega numa outra região, você vai colocar os Z-Crystals funcionando do mesmo jeito, talvez não faça tanto sentido assim, né? Tipo, Encanto lá, não tem as Ultra Beasts lá em Encanto, não tem as fendas da dimensão. Então a gente sabe, né? É que também, tipo, querendo ou não, mas futuramente eles vão ter que inserir também agora essas Ultra Beasts em outros jogos, né? Porque provavelmente. Eles têm que inserir porque agora elas fazem parte da National Dex, do Pokébank, sei lá o que. É verdade. Mas assim, os Z-Crystals, tipo, seria meio estranho realmente se tivesse Z-Crystals ensinou. É mais estranho do que se tivesse Mega Evolutions em Hoenn. Sim, eu acharia mais estranho também. Eu espero que não tenha. Parece que eu também espero que não tenha. É que, sinceramente, não presta pra mim. Não, eu acho legal os Z-Moves, tá ligado? Mas eu acho que não combina nada com o Diamond Pearl. Até porque os Z-Moves, eles usam um argumento lá da dancinha, que faz parte as danças lá em Alola fazem parte da cultura deles lá e tal. Então até beleza. Mas em Sinnoh isso não tem nada a ver, tá ligado? A menos que seja um treinador de Alola ensinou fazendo isso. Aí beleza. Sim. Até faz sentido. E teria que ser, tipo, talvez um pós-liga também. Porque, tipo, né? Ou, tipo, quando eu tivesse quase chegando na liga Pokémon que tivesse alguma coisa assim, né? Não, agora, poderia ter poderia ser, é minha opinião. Se for aparecer um bagulho desse no remake de Diamond Pearl, tem que ser lá nos resorts da vida, tá ligado? Isso, que é onde rola as batalhas, pós-liga e tal. Aí você bota o modo principal, que é o que, honestamente, deveria ter acontecido com o Omega Ruby e Alpha Sapphire também. Sim, também acho. Você bota o modo principal do jogo sem nada dessas coisas, e aí depois você ganha as Mega Stones. É que fizeram também de um jeito bem inteligente, né? Omega Ruby e Alpha Sapphire, né? Tipo, incluíram no plot e ficou assim meio que desenhadinho, mas... acho que não ficou ruim no plot de Omega Ruby e Alpha Sapphire, mas por exemplo, não precisava ter dado o Latias pra gente, né? O Latias ou a Latias pra gente, né? Isso é verdade. Esse pessoal dessa nova geração tá muito fraco. É aquele meme, né? Cara. É aquele meme, né? Treinador raiz, treinador Nutella. Nutella. Treinador raiz captura lendário na Great Ultra Ball, né? Pokéball, Great Ball, Ultra Ball. Não, raiz ele vai lá e aprende o Braille pra entender os negócios dos Regis. Puta, o quanto eu pesquisei Braille pra aprender essa... O quanto eu pesquisei Braille pra aprender essa porra só pra pegar esses merda. Foda. Horas a fio. Ou tipo, ficar o dia inteiro lá com tendinite de tanto ficar pescando pra achar o Fibas, cara. Porque ficou muito mais fácil achar Fibas lá, aquele rio do diabo lá. Nossa, tristeza. Complicado. Mas assim, E sem falar de caçar as feras lendárias na Dex, né? Nossa. Tem que abrir a Dex pra achar onde elas estão. Ficar andando igual louco, uma hora vai achar. Uma hora acha. E uma coisa também que eu acho engraçado é, se tiver um remake de Sinnoh e tiver uma Jasmine lá na cidade de Sunny Shore, se não me engano, Sunny Shore, isso quer dizer que vai ter um remake de Johto? Não, tô brincando. Tipo assim. Não, pra isso tem que acontecer primeiro um remake de Kanto. De Kanto, não dá. Puta que pariu. Game Freak tá meio louco? Não. O quê? É porque a gente tava falando das possibilidades, né? Se teve um remake de Hoenn depois de Sun de XY, pode ser que eles lancem um remake de Kanto depois de Sun e Moon. Então, porque aí depois faria sentido. Porque faria sentido, porque eles foram pra Kanto, tá ligado? Sim. Quer dizer, a Lily foi pra Kanto, né? Não falta. É que assim, a única coisa que talvez impede o remake é que, tipo, eles lançaram uma versão do Game Boy, né? Pro Virtual Console e, tipo, você consegue passar os Pokémons. Mas poderia ser seria a explicação pra não ter. Não, você tem razão, isso é verdade. Não vai ter um remake, não vai ter de Kanto. Mas pode ser uma continuação em Kanto. Isso pode ter. Putz, cara. Se um Sun e Moon 2, entre aspas, ou Sun e Moon e Eclipse, ou Stars, seja lá o nome que for, se for Encanto, por que não pode ser Encanto, né? Cara, não fala isso. Você tá criando expectativas em mim. Desculpa. Tipo assim. Tipo, imaginando um Jacanto lá com aqueles gráficos atualizados 11 anos depois, digamos, sei lá. E aí, por porque exemplo, tem essa linha também, né? Porque tem no caso, teria que ser muito tempo depois. Porque o Red e o Green estão mais velhos, né? Diferente do Wally, né? O misterioso caso de Benjamin Wally, né? Benjamin Wally, exatamente. Mas assim, também tem uma coisa.
Só entrou. Peraí, só tive uma visão aqui. Por que a Cynthia usa roupa diferente no anime de Unova, mas eu não queria falar sobre isso. Ela usa uma roupa de praia, né? Não tem nada a ver. É que teve um piscão aqui, sabe, do SBT, assim. Tô ligado, tô ligado. Era isso que eu ia falar. Não, mas tem uma coisa muito curiosa. Na Battle Tree de Sun Moon, a música que toca na batalha contra a Cynthia é a versão de Diamond Pearl. Não é a versão do PWT que teve, tá ligado? O remixinho e tal. Ah, é? A versão de Diamond Pearl? É a versão de Diamond Pearl. Indícios, né? Óbvios. Óbvio. Indícios. Óbvio. E assim, tecnicamente, tipo, eu acho que pela história, Kanto teria, tipo, agora, tipo, de Sun Moon até a história original de Kanto, seria mais ou menos uns 10, 11 anos, né? Tipo, mais de 10 anos, se eu não me engano. Sim, pelo menos uns 10 anos deve ser. 10 anos. Deve ser, Mano, a gente não tem como comprovar isso, mas pela lógica, É porque deve ser uns 10 anos. É porque falam que o Nova passa, tipo, pelo menos uns 5 anos, né, depois de Hashikoto Soul Silver e Diamond Pearl. É que, tipo, não tem nenhum dado. Não tem dados, isso que é treta, né? Opa, Game Freak, cara. Tá na hora de lançar um livrão, né? Tipo do Zelda, tá ligado? Que lançaram com a timeline. Tem que lançar um desses de Pokémon também pra nós. Nossa, cara, explica muita coisa. Pensou se eles mudam tudo? Eles falam, não, Sinnoh e Johto passaram antes de Kanto. Vocês estão entendendo tudo errado. Desmonta a gente. Como que ia passar depois? Cara, as dimensões, tem o pau que dialoga aí, ó. Não tem como não. Porque, ó, Johto passa 3 anos depois de Kanto. Uhum. E Sinnoh tem que passar perto, por causa do Gyarados. Eu não sei. Só por causa do Gyarados. Vai que o Dialga e o pau que chega e muda tudo. Tô brincando. Não pode. Eu tô zoando, não pode, tô zoando. Se eles fizerem isso, eu vou lá na Game Freak e dou na cara de todo mundo. Um por um. Construir minha vida, né? Pensando que Johto e Sinnoh são depois de Kanto e Hoenn. Exato. Se bem que Hoenn também não é. Não, mas de Hoenn nunca teve uma real confirmação, né? Da onde seria. Aliás, foi especulação mesmo. A única confirmação que a gente tem de que Hoenn seria, no caso, antes de XY, porque por causa de alguns acontecimentos do jogo. Mas não tem nada falando de Kanto. Nunca teve. Nem Kanto, nem Hoenn, né? O que o pessoal tinha, porque até a quarta geração era uma coisa mais específica, né? Então, tipo, como o Hoenn lançou na mesma época do remake de Kanto, os dois passavam na mesma época, tinha aquela máquina que seria Pokémon, então, tipo, não era Time Machine, então era a mesma época. Exato. E Sinnoh a mesma coisa com o Johto. É que Sinnoh e Johto estão certo, mas... Sinnoh e Johto compartilham até o mesmo Battle Frontier, né? Que é muito estranho. Isso não faz sentido muito, não faz muito sentido também. Aquele Ctrl-C, Ctrl-V, tô vendo que teve funcionário estagiário aí, né? Tem estagiário safadinho aí. Safadinho. Safadinho. Que podiam ter feito... não tem como. Eu ia falar, copia da Ctrl-C no Battlefront de Sinnoh e joga em Omega Ruby, só que não dá certo. Gráfico diferente. É gráfico diferente. Será que vai ter um Battlefront em Sun Moon? Tipo, numa futura versão? Eu acho que seria bem legal se tivesse alguma coisa assim. Eu gostaria. É que Sun Moon tem uma vibe meio que floresta e tal, paz, né? Da natureza. Ia ser interessante. Uma ilha só de Battlefront, né? Caraca, isso ia ser louco, hein? Tipo, uma ilha... Tipo... É uma ilha que só tem, tipo, vários desafios, assim. É tipo como se fosse o Battlefront de Hoenn, que tem os seus segmentos, mas numa ilha, tá ligado? Temática. Isso ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Fora também tem mais uma coisa, É que a gente começou a falar sobre Pokémon Z, mas estamos falando de várias coisas, né? Tem também a Plaza lá, Festival Plaza. Festival Plaza. Que é uma bela merda, né? É um indício de remake de Sinnoh. Caraca, como assim? Por que? Me explique isso. Porque me lembra muito aquela praça lá que tinha Pokémon Platino, que a gente ia, ficava online lá e tinha joguinhos. Pô, mas aquele lá é o GTS, ué. O quê? Não, aquela pracinha, você lembra? Qual praça? Que você entrava, aí tinha uns Pokémon grandão lá que você brincava com eles. Pô, eu não tô lembrado disso aí não. Tô tentando lembrar aqui. Será que eu tive um sonho? Tipo assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ué, que parte é essa que você tá falando? Ele foi lançado só em Pokémon Platino, não tinha Diamond Pearl. Que você era online. É que eu nunca joguei muito Pokémon Platino online. Eu joguei pouco. Na verdade, acho que eu nunca joguei o online do Platino. Mas ele... Você conhece, peraí.
Deixa eu achar aqui, eu vou te mandar. O Wi-Fi Plaza, o lugar. Você mandou em algum lugar? A gente jogava na escola. Hã? Wi-Fi Plaza? Esse nome não me é estranho. É esse mesmo, Wi-Fi Plaza, que você tinha uns carrinhos, de Charizard. Nossa, puta, eu tinha esquecido disso, velho. Mas eu não joguei muito esse bang, não. Eu acho que eu joguei uma vez só. É, a gente tinha... É que a gente jogava pouco, que naquela época não tinha muito Wi-Fi, eu acessei, né? eu lembro de acessar esse espaço. Esse espaço eu lembro de andar por ali. É verdade. Pô, é verdade, mano. Então, E chama esse negócio Wi-Fi lembra- Plaza, né? É Festival Plaza, Wi-Fi Plaza. Wi-Fi Indícios, Plaza. indícios. Você tá certo. Você tá corretíssimo, não sou. Lembra de especulação. Especulação aprovada. Selo. Exatamente. Selo IT de confiança. Tá tudo bem agora. Mas então, são indícios também de remake, porque quando eu entrei naquele Festival Plaza, a primeira coisa que eu lembrei foi disso, das brincadeirinhas. Tem também mais uma coisa, tem aquela caverna que fica em Kalos, logo na parte de praia mesmo. Não, minto, já tô errado. No lugar onde você captura o Zygarde, que é todo cheio de carrinho quebrado, né? Ah, não, não é Aquilo onde ali- pega o Zygarde. Não, eu tô ligado onde é. É aquela. É. Tô ligado. É a Terminus Cave, não é? Eu acho. Isso. Meu, lá, primeira vez que eu entrei lá, eu lembro, eu falei, meu, isso aqui, numa continuação, vai estar tudo construído, vai ser da hora. Pô, é verdade, né? Tinha alguns lugares que podiam estar construídos também. Tinha aquela. Tinha uma. Não que pudesse ter alguma coisa assim, mas eu lembro que tinha aquela cidade que é dividida pelo trem, tá ligado? Você tem que pegar o trem pra ir pro outro lado da cidade. Sim. Poderia também Nossa, ter alguma parada alguma assim que coisa. leva pra outro lugar. É, E dica de passagem, era meio chatinho aquele trem, né? era chatinho mesmo. Ficar É pegando chatinho, trem isso já. de um lado pro outro. Na mesma cidade. É, não tem nada a Já é ver. chato aqui em São Paulo, cara, tem nada a ver. Nada a ver. Só que em São Paulo, se você quiser, ainda você pega busão, tá ligado? Ali não tem jeito não. Ali você só tem a trem. Então assim, você acha que teria alguma chance de ter Pokémon Z na 7ª geração? Olha que besteira. Cara, a chance existe, ué. Ela só é baixa. Bem baixa. Bem baixa. Mas, por que não? É porque assim, na verdade, se não tivesse colocado o Zygarde Forms, acho que em Sun Moon, poderia ter até uma chance, porque tipo, a gente ia começar a pensar, meu, o que fizeram com esses Zygarde Forms que tem no anime? Será que não vão colocar em nenhum lugar? Então, ou não, né? Porque na verdade o triste no Sun e Moon é que o Dexio e a Sina, eles falam assim, ó, pega todos os Zygarde Cubes aí, as Zygarde Cells, né? Nesse bagulho aí, que aí quando você completar, talvez você entenda qual que é a treta do bicho tá aqui. Aí você pega eles e não acontece nada, né? Não entendi nada. Não acontece nada. Depois você só vê o Dex indo embora dando risada do trouxa, que estou arrumando célula. Ah, que trouxa. Perdeu um tempo fazendo isso aí pra nada. Então, sei lá, mano. Talvez, sei lá. E o Dex é um maldito, né? Porque ele é difícil pra lutar também. Isso aí. Também tem essa. Diga de passagem. Será que o Dexo e a Minion lá, eles não teriam um plot maior também em Pokémon Z? Talvez sim. Porque eles foram aproveitados do nada também em Pokémon Sun e Moon, né? É que eles são assistentes do Sycamore, né? O Sycamore. Mas não. Eles têm em Sun e Moon nós damos nas ideias. Em XY eles têm aquele negócio dos heróizinhos deles lá e tal, né? Eles usam sim, a isso é máscara lá verdade. e tal. Poderia realmente É bem ter uma. besta. É meio besta, mas legal. Mas sei lá. Talvez eles tivessem realmente algum destaque assim e tal no bagulho. Uma pena que talvez esse seja um dos jogos que nunca verá a luz do dia, né? Verdade. Pode ser que de repente daqui a um tempo, 5, 6 anos, de repente, a Game Freak chega e fala a verdade, né? Tipo, a gente eles tinha explicam. mesmo, só que a gente resolveu não fazer. Eu acho que ele tava em desenvolvimento sim. E pelos indícios, né? A gente pode chegar a essa conclusão, né? Sim. Essa conclusão qual é o nome? Especulativa, né? Uma conclusão especulativa. Expectativa. A gente pode chegar com essa conclusão especulativa que estava sendo desenvolvido, mas eles arregaram, deram pra trás e falaram assim, não, melhor. Deve ter sido aquilo lá mesmo que você falou, tipo, devia estar com alguma coisa meio parecida demais com o ruim. E eles falaram, entre fazer isso aqui, vamos fazer tá nada. meio zoado isso aqui, vamos adiantar o remake. A gente tira essa parte aqui, termina isso aqui e libera. Sim. E aí a gente bem foca em Sun e Moon, né? Porque é bem provável que a equipe que estava desenvolvendo
Pokémon Z ou a continuação, é a mesma equipe que fez Pokémon Sun e Moon, até por causa das datas, né? É verdade, Porque talvez eles ela estivessem ficou fazendo os dois juntos, né? Sim. Talvez E, tipo, tivessem por exemplo, simultâneo. eles estavam fazendo Pokémon Z, pararam pra terminar Omega Ruby e Alpha Safira, e de repente, 2014 e 2015 começaram a desenvolver Sun e Moon pra lançar em 2016. Então, e aí ia ficar, talvez fosse ficar meio apertado, no final das contas. Mas é a vida, né? A vida. É que nem o Grey, que nunca saiu, né? Mas o Grey a gente teve o Black White 2, né? Apesar dos pesares. Tem o Black White 2. Não, eu tô esperando ainda o Grey. Eu tô brincando. Ué, porque Não vai sair, não. Talvez um dia saia. Um dia saia. Talvez um dia saia. Mas em geral, assim, foi até bom, porque a gente teve também agora Sun e Moon e aconteceu mais rápido também. Porque talvez se tivesse Pokémon Z ia demorar um pouquinho mais pra ter Sun e Moon e a gente estaria ainda na 6ª geração, né? Também tem essa. Não, ou talvez não, porque talvez o plano inicial fosse lançar um jogo em 2013, um 2014, um 2015 e um 2016. Pra seguir sabe, tipo, todo ano. Porque é o que acontece desde Black White 2, né? Sim, Black White 2, tá indo direto. 2012, 2013, 2014 foram todos saindo no jogo. O último ano que a gente teve jogo foi 2011 e agora 2015, né? Exato. 2015. Exato. E aí mudaram de ideia. Ou seja, amiguinhos, pode ser que tenha jogos esse ano. Pode ser não, vai ter jogos. Eu acredito que vai ter algum jogo esse ano. Porque, ó, se a gente for parar pra analisar, a gente sabe que tem pelo menos 2 equipes de desenvolvimento de jogo, correto? Sim. Uma delas tá trabalhando tava trabalhando em Sun e Moon pelo menos 2 anos. Pelo menos desde 2013, que foi quando saiu o XY. Pelo menos, certo? Assim. Então a gente tem aí, e agora, esse último ano saiu o Sun e Moon, e desde 2014 a outra equipe que estava trabalhando em Omega Ruby e Alpha Safira não estava trabalhando em Omega Ruby e Alpha Safira. Então tem uma equipe ociosa aí em algum lugar. Certamente ela está trabalhando alguma coisa para esse jogo, para esse ano no caso. E assim, é porque assim, tecnicamente a equipe de XY, o certo seria eles terminarem Z, mas aí eles pararam e começaram só em Moon. Mas essa parte aí do Omega Ruby mano, então vão fazer 3 anos que eles estão fazendo alguma coisa. Então, tem que tá bom. Tempo aí que os caras podiam estar trabalhando, já devem estar trabalhando em alguma coisa. Agora, se é um remake, se é uma continuação, se é uma outra região, continuação, o que a gente não tem como saber, infelizmente. Se fosse pra chutar, eu chutaria numa... Se fosse pra chutar hoje, eu chutaria numa... Como se fosse um Black White 2 de Sun e Moon. Eu chutaria num Black White 2 de Sun e Moon. Mas talvez em um jogo só. Mas talvez como um jogo só. Ao invés de 2 versões, eu acho que seria um jogo só. Mas como se fosse o Black White 2. Tipo, continuação na mesma região, mas um outro jogo. Sim. E aí, por exemplo, talvez alguém... Eu não sei se seria... O problema é onde, né? Porque todas as ilhas ali foram bem trabalhadinhas. Só se fosse realmente de alguma outra ilha que aparecesse por ali ou algo do tipo, né? Que poderia acontecer. Porque eu acho que desde Pokémon Platino, acho que não vai existir mais terceira versão que tenha um plot bem parecido com idêntico, eu acho que não rola mais. E também não é comercial, né, pra eles. Sim, não é vantagem pra eles. Além porque tem o Necrozma também, né? A gente nem falou dele também na análise. A gente esqueceu um monte de coisa na análise, viu? Na nossa última cast, a gente esqueceu um monte de coisa de falar. A gente esqueceu do Necrozma, a gente esqueceu de falar do... É que a gente tá igual a do Chorus, né? Eles esqueceram de Pokémon Z e enfiaram em Sun e Moon, a gente esqueceu de um monte de coisa da análise e tá enfiando nesse podcast. Exatamente. A gente não falou do Chorus. Verdade. A gente não falou do Grimsley. O que aquele cara tá fazendo lá? Naquela porra daquela ilha? Cara... Aquilo não faz sentido nenhum, mano. Cara, eu não sei o que... Mas ó, será que tem alguma explicação? São 2 malucos da 5ª geração. Então, Outra coisa que a gente esqueceu de comentar. Eu queria comentar isso, eu esqueci, agora eu vou falar. Então é um Sun e Moon 2.0. Você chegou a reparar que a música do Gladion, ela é muito 5ª geração? Não parei, mas eu vou parar pra pensar. A música do Gladion, ela é muito 5ª geração. As batidas, tá ligado? Ela me lembra muito a música do próprio Chorus, em alguns aspectos de instrumentos, tá ligado? Eu achei muito curioso, porque ele é loirinho também e tal, talvez pudesse não ter uma ligação familiar, lógico.
mas talvez alguma correlação assim do... Talvez a Aether Foundation seja de Unova, tá ligado? Sim. E até porque o a família, Corvus, né, ele pode ser primo, sei lá. Pode ser Tio parente distante. É tudo loiro. É tudo um Pokémon, loiro, você sabe, né? cientista. Loiro, cabelo parecido, parente. Mas é verdade, porque assim, a Lola e o Nova, a gente meio que chega na conclusão que são bem perto, né? Sim. Porque Estados Unidos, Havaí... o Havaí pode ser que não. É uma província dos Estados Unidos. É um estado, né, americano. Pode ser que no mundo Pokémon não, porque né, não tem dados oficiais, mas... Sim. É bem provável mesmo que... É porque eu acho que... A Lola aconteceu depois de Unova. Obviamente não ia ter Team Plasma em Alola. E sim. eu acho que não ia ter Team Skull em Unova. Mas tem muita coisa que se relaciona entre as duas. Sim, tem coisas similares. Parando pra pensar, por que eles não fizeram a Lily ir pra Unova então, né? O que foi pra Ela Kanto? tem mais cara de Unova. Tem mais cara de Unova ali, né? E é engraçado que Kanto tá sendo meio que usado pra caramba nas histórias, né? Tipo, mas esse jogo... Não, em Kalos não foi tão usado assim, não. Algumas coisas foram reutilizadas de Kanto. Tem o Mewtwo. Tem o Mewtwo, tem as aves. Mas as aves estão sempre aí. Elas não contam. Elas não contam. Tem o Mewtwo, tem a floresta, né? Santa Lune Forest é igualzinha Santa Lune Forest, a Viridian Forest. E mas sei lá. Mas por exemplo, seria interessante se num Sun e Moon 2 ou sei lá o que, né? Enfim, uma continuação, eles tentassem explicar alguma coisa do Mon também, né? Porque o Mon tá lá na porra do Poképélago. Sim. E tipo, será que ele tá sem memória? Será que ele tá fugindo? Então. Por que ele tá lá, tá ligado? E não fala pra ninguém. Eu tomei uns spoilers, né, na época que eu tava ainda jogando, não tinha acabado. E eu, assim, achei que ia realmente ter algum plot no final com ele. Pra explicar alguma coisa, né? Sabe qual que é a pior mancada de tudo? A pior mancada é que você vai lá direto, tá trocando molero com o Mon, ele tá te ajudando lá com os Pokémon. Aí você vai lá na Aether Foundation, fica sabendo do nome do cara e não fala nada pra ninguém. Fica maciota lá, tá ligado? Fica lá conversando com o Gladion e com a Lily. Aí depois vai lá trocar um lero com o pai deles, sem nem falar pra ele que conhece os filhos dele. Muita mancada, tá ligado? Tô nem aí, cara. Acho que o protagonista já cansou desse lance de família, né? Depois da Lusamine e tal. E falou, chega de... Já deu treta já com a Lusamine, imagina se tiver o pai junto. Imagina se tem cara. Pra continuação, eu esperava ver a Lusamine de novo, mas tipo, ela do lado do bem, igual o Wayne, sabe? Sei. Tipo, seria interessante. Seria bem interessante. Só que assim, ao mesmo tempo, como que seria o plot de Black White 2 não? As ideias. Saimon 2. Tipo, mano, não sei. Seria meio difícil, teria que aparecer acho que novos personagens, porque eu acho muito difícil a Lusamine ela voltar a ser do mal de novo. E eu não acredito que o Guzma, sei lá, vai, tipo, tem culhão pra ser um vilão fodástico. Eu também não acho. Talvez fosse algo relacionado, não necessariamente ao plot de Sun e Moon, mas algo relacionado ao plot do post-game, tá ligado? Que abrange mais o lance das Ultra Beasts e tal. Talvez fosse isso, tá ligado? Faria sentido, porque aí, por exemplo, eles podem adicionar mais Ultra Beasts e você pode adicionar alguns segmentos de jornada na Ultra Dimension, entendeu? Sim. Assim, a única coisa é que teriam que criar talvez uma equipe nova, não sei. Ou seria a primeira versão que talvez não tivesse uma equipe vilã oficial. Tirando a Team Skull, mas a Team Skull, né? Nossa, não, na verdade, poderia ter uma equipe... Nossa, poderia ter um bagulho muito louco aqui. Porque, por exemplo, pensa só. Tecnicamente, quem tá por trás desse lance das Ultra Beasts é a Polícia Internacional. Sim. Imagine se de alguma forma você tem que antagonizar a Polícia Internacional, entendeu? Tipo, você tem que ir contra os caras, tá ligado? Isso seria interessante. Tipo, chega um ponto que os caras querem fazer um negócio que não é muito ético. E aí você tem que disputar com eles, tá ligado? E aí, talvez até batalhar contra o Locker, tá ligado? Cara, perigoso isso. Perigoso? Seria da hora. Da hora. Tipo, bem perigoso, cara. Fora da lei, porque aí, ó, por exemplo, você seria o vilão. Olha. Perigoso, você seria o vilão da história. Isso seria irado. Ia ser irado. Isso seria irado. Agora, por exemplo, esse negócio tem que ter a ver com o Necrozma.
de alguma Sim. forma. Porque o Necrozma, ele é até engraçado, porque eu lembro que no final do jogo tem todas as outras beasts lá que você captura. A última que você captura é o Guzzlord, né? Que é aquele grandão lá. Sim. E aí depois você fala com o Loker, e o Loker ele fala assim, como é que é? Você viu todas as Ultra Beasts. Você viu todas as Ultra Eu Beasts? vi um negócio preto no céu. Tal. Você pergunta assim, você viu um negócio preto no céu? Tal, o que é isso? Não deve ser nada. Aí você vai e captura o bicho, aí você vai mostrar pra ele e fala assim, não, mas não sei, não deve ser uma Ultra Beast, porque a gente já tinha terminado todos os bagulho assim e tal. Não dá uma raiva disso, cara. Mano, filha da puta, tô te mostrando o bagulho aqui. Não, e tipo, você acha que ele vai fazer uma festa, falar, caramba, você descobriu uma outra Ultra Beast, que da hora. Ele não fala nada. Aí depois, triste. Não, mas é triste, mas é legal isso, porque realmente ele não falou nada, a gente não sabe nada, assim, sobre o Necrozma, né? Sim. Tirando que ele é um Pokémon, uma Ultra Beast, sei lá o que, né? E não, detalhe, a música dele não é de Ultra Beast. Não é. É a mesma dos lendários, né? Os lendários, se eu não me engano, é a mesma dos lendários. E aí é meio complicado, né? De parar pra pensar. Por quê, né? Então, ele acho que é a terceira contrapartida lá do Solgaleo e da Lunala. Segundo o nosso antro de conhecimento, o Bulbapedia, né? Uma possível origem para o nome do Necrozma pode ser uma coisa que é chamada Projeto Ozma, que foi um experimento criado para procurar vida fora da Terra. Opa! Além obviamente do Necro, né, que é preto, e do o Prisma, né, enfim, que aí é meio óbvio, né. É bem interessante, né, o plot que pode ser em volta do Necrozma. Eu acho que na verdade isso é mais interessante do que o Zygarde. Dá pra fazer várias coisas com ele. O Zygarde não, ele era mais específico, tinha mais informações sobre ele, e era muito mais fácil ter feito uma mesma bosta que fez em Emerald, que não foi uma bosta, diga-se de passagem. Sim, mas de novo seria chato. De novo não faria sentido. É engraçado também pra pensar na habilidade do Necrozma, diferente do... qual é o nome? Zygarde? Do Zygarde. Ela não tem muita similar, tipo, não faz a mesma contraparte, por exemplo, que o Zygarde fazia de anular a habilidade dos outros dois. Porque o Solgaleo, ele tem uma habilidade que impede que ele receba a diminuição de status. Tipo, por exemplo, o Leer não faz nada com ele, tá ligado? Sim. Ele tipo, ele não sofre redução de status, de ataque, defesa, essas coisas assim. Já no Lunala, ela tem uma habilidade que, quando o HP dela tá cheio, ela reduz o dano que o Pokémon leva pela metade, quando tá com o HP cheio. Já o do Necrozma, ele só reduz o poder dos golpes sofretivos que ele leva. Então, na verdade, ele segue uma linha de raciocínio, de redução do ataque do oponente, né? De uma certa forma. Sim. O Solgaleo impede que ele receba, que o oponente diminua o status deles. O Lunala reduz o dano que tomou. O Necrozma ele diminui o poder dos golpes super efetivos. Então talvez seja uma pegada a ser usada como principal, tá ligado? E aí, com certeza, o plot tem que ser completamente diferente, porque agora a gente não tem mais o Neb, né? E nem a Lily. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Seria interessante, por exemplo, numa continuação, ver o Hal como Kahuna. No lugar do Hala, né? Porque agora ele é É que agora, seria bem legal. É porque assim, na verdade, é gostoso, né? Você ver os personagens que você já jogou mais velhos, com outras histórias e tal. Sim. Ia ser muito legal. É até legal porque assim, Sun e Moon rechearam de personagens muito fortes, marcantes, que te cativam, né? Então você vê o que vai acontecer com eles depois, vai ser muito legal, vai ser nostálgico. E seria muito irado, nossa, seria muito irado se eles fizessem o que eles não fizeram em Black White 2, que foi o maior erro de Black White 2 não ter feito aquilo, que é a coisa mais triste que tem. Que, por exemplo, no Black White 2 tem aquele Memory Link, que quando você tem um save do primeiro jogo, você meio que tem alguns dados lá, que eles são puxados pelo jogo, do Black White 2. Sim. E aí, por exemplo, o part do Cheren, ele se mantém numa batalha lá que tem no pós-game, que você luta com ele. É um part baseado no part que ele tinha, dependendo do seu starter, no Black, ou no White, óbvio. E a Bianca também, teria esse lance. Só que não tem o
Hilbert. Não tem o player. Sim. Como poderia ter no Não caso tem. que nem o Red, tá ligado? Tipo, já que pegou os dados do bagulho lá, poderia ter pegado os dados do time, né? Do seu jogador Sim. e o nome. Não seria tão impossível assim. Sim, eles podem pegar, tipo, os dados do time que o seu jogador venceu a última vez a liga. Exatamente. E aí coloca como champion. Ia ser muito legal. Porque você é Ia o ser champion muito de legal. Alola, correto? Sim. Seria Isso seria perigoso também. A única coisa que talvez eles iam ter que fazer é dar uma equilibrada nos levels, né? Porque. Ou não. Não, nos Tipo, levels sim, tipo, coloca um padrão Os coloca um levels dos padrãozinho Pokémon. dos levels. É, Mas ia ser louco, dava pra colocar a customização também. Customização, Porque é tecnicamente, verdade. se for uma continuação, vai usar o mesmo estilo de customização. sim. Ia ser Talvez muito com legal. mais roupas e tal, mas não muito diferente. Ia ser muito legal isso. Eu acho que assim, Pokémon, a continuação de Sun e Moon tem mais chances de acontecer do que a continuação de XY, Pokémon né? Z. É. Isso. Até porque de certa forma, esperamos, né? Porque assim, Pokémon Z não aconteceu e foi provavelmente por algum erro. Esperamos que esse erro tenha sido, entre aspas, aprendido, né? Tipo, se você Mentira. repetir o mesmo erro, Você é burro. você é burro. Assim, Ouviu, é Game Freak. ouviu, né, Game Freak? Se você, aquele ditado, né? Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. É isso. Então, esperamos, né, que numa continuação de Sun e Moon, eu acho que vai acontecer sim, e eu espero que sim, que aconteça. Eu Sim. quero mais a Lola, tá ligado? Eu quero mais a Lola. Eu quero mais a Lola. Eu quero mais a Lola. E assim, uma coisa. Eu aí quero, faz mais peraí. pro- Eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. E também tem uma coisa, mas aí parte mais pro emocional e pro abstrato do que, tipo, pro fato mesmo. Aham. Tipo, tem mais uma. Quando você termina uma geração, eu acho que você sente uma vibe, cara. Porque assim, eu sou assim, meio paranormal pra sentir o final da geração. Ui. Desculpa aí então. Tô brincando. A mãe Mas, de Ná assim, do Pokémon. A mãe de Ná. Vou usar isso no próximo podcast. Eu sou Daniel e as pessoas me chamam de mãe de Ná. Mãe de Ná do Pokémon, exatamente. Prossiga. Mas assim, por exemplo, quando lançou Pokémon Emerald, ele tinha mesmo que um final da geração mesmo. Sim. Porque, tipo, eu acho que tava no máximo da terceira geração, os gráficos, beleza, foram meio reduzidos de Fire Red Life Green, mas já tinha muita coisa. Sim, sim. Em Heart Gold Soul Silver, mano, pra mim também era o final da geração, não tinha mais o que colocar na quarta geração. É. Black White 2, também se colocasse um Black White 3 ou talvez um remake, ia ficar muito lá e o Nintendo 3DS já tava em aceição, né? Assim, seria legal? Seria. Mas não precisa. Precisa. Mas agora, a sexta geração, ela acabou de uma forma, tipo, imagina, você tá chupando um sorvete, aí quando você tá chegando no finalzinho, ele cai. Ele Foi cai, mais ou menos verdade. isso. Tem um outro termo que explica muito isso. Chama-se coito interrompido. A gente não engravidou da sexta geração. A gente não engravidou da sexta geração. Mas enfim, no caso, realmente, eu também senti meio que, sabe, tipo, faltou alguma coisa na sexta geração. Sim, pra Omega fechar. Ruby, Omega Ruby Alpha Safira fechou bem. Eu acho que fechou bem. Mas eu acho que faltou alguma coisa de Kalos ainda. Sabe, a sensação que eu tô de Sun e Moon agora, de que eu quero mais a Lola, até antes de experimentar a Lola, eu queria mais Kalos, né? É Quer isso dizer, mesmo. eu não quero mais Kalos, porque meus Kalos já estão muito duros aqui. Não. Já era. Enfim, mas, enfim, agora já era, né? Agora a nossa esperança é quando um dia forem lançar um remake de XY, que aí vão lançar. 2098. Aí pode ser, é verdade, pode ser um ZX ou um ZY, aí ó. O remake. Seria bem interessante, O cara. remake seria assim, louco. É nóis, já tem o nome, já tem o Até nome. Porque... Não, até porque agora vai. Tipo, eu tô falando agora como se eu tivesse certeza, mas eu não tenho certeza. Mas agora vai ter o remake de Diamond Pair, né? Vai Sim. ter, se Deus quiser. Mas a partir do momento que tiver Black White, vai ser meio estranho, porque será que vai ter o remake de Black White 1? Vai ter jogos de Black White 1 e 2? Que Pô, vai é verdade, acontecer? né? Como é que vão fazer o Black White 2, né? Eu acho que a partir da quinta geração, quando tiver remake, os remakes também vão dar uma mudadinha. Talvez. Não vão ser mais a coisa padrão. Ou talvez a partir da quinta geração eles mudem o esquema de remake. Talvez eles não utilizem mais o remake em si. Pode ser.
Dependendo, porque assim, ó, uma coisa interessante, tudo bem que a gente já tá com o maior tempo de cast aqui, mas é interessante a gente comentar que a Nintendo se pronunciou recentemente falando que ela pretende lançar um sucessor pro 3DS. Ou seja, o Switch não vai ser o sucessor do 3DS, o que é uma estupidez sem limites. Mas, mas por um lado, a Nintendo ela sempre mandou bem com portáteis. Então, a probabilidade de ser uma coisa que redefina alguns estilos de jogo seja muito alto, é muito grande, tá ligado? Muito grande. É da Seja Nintendo lá. isso mesmo. É da Nintendo. Talvez seja lá, sei lá, eles botem uma terceira tela. Não sei, ué, vai saber. Várias telas. Você vai posicionando a tela. Mas enfim, talvez, seja lá pra onde for esse caminho, a probabilidade é que o Pokémon vai seguir esse console. Talvez saia uma versão pro Switch de fato, é uma possibilidade. Sim. Mas eu acho que é mais difícil disso acontecer do que realmente a 7ª geração sai pra esse videogame agora pro 3DS. E a 8ª geração num console novo, provavelmente depois de... Assim como foi com o Black White 2, que foi até o talo, né? Com a 5ª geração no DS. E o 3DS provavelmente vai até o talo, né? Com o Pokémon na também. 7ª. Na 7ª. Porque já tá chegando no talo, né? Soimon já é a prova disso. Já teve assim, até alguns probleminhas já de tá um pouquinho mais travando na parte da batalha. O New 3DS, né? O New 3DS talvez fosse uma opção melhor pra jogar sem Moon, porque a tendência é travar um pouco menos, porque ele tem mais processamento, né? Sim, mas também não é uma garantia, né? Eu ouvi uma galerinha falando que não tem muita diferença não de Saimon do 3DS pro New 3DS. Eu acho que é só mais na abertura mesmo, que no 3DS demora pra caramba. O no 3DS é um pouquinho mais rápido, mas não é tão... Exato. Mas é verdade. Agora, se um remake de Diamond Pearl sair nessa geração, eu já não sei. Por causa desse anúncio do cara. Porque vamos supor, faria sentido eles lançarem, que nem fizeram com a 5ª, tá ligado? Na 7ª. Deixa acontecer naturalmente. Porque justamente... Tipo, se tivesse tido o remake de Hoenn na 5ª geração, a diferença gráfica ia ser tão exorbitante, né? Exatamente. Porque, tecnicamente, a primeira e a 2ª geração pra terceira foi muito exorbitante. Então, mas a terceira pra 5ª é só o 3Dzinho. O do Diamond Pearl pra 7ª geração seria gritante a diferença. Mas talvez, que nem a gente falou, talvez daqui pra frente a evolução gráfica não seja tão relevante também. Forte. Ou depende também muito, porque os remakes podem ser feitos por console também. Porque a gente especula muito também de geração, mas assim, se você for ver, o remake de Fire Red Leaf Green foi pra Game Boy Advance, então ele pulou o Color, que foi original, né, o Game Boy. Sim. O de Heart Gold Soul Silver, o de Gold Silver foi pra DS, ele pulou o Advance. E o de Hoenn pulou o DS, que agora é no 3DS. Exatamente. Pode ser que o de Sinnoh pule o 3DS e vá pro próximo, né? 4DS, sei lá. É o 3DS, né? Não é o 3DS. É o 3DS. Diga de passagem, tem que ter tela de toque e 2 telas pelo menos, que agora a gente se acostumou com essa porra, tem que continuar. Nossa, tem que ter, mano, porque imagina tirar uma tela de toque, nossa, você é louco. Mano. Não, eu tava já meio desesperado com o Switch, não pela tela, mas por ter umas telas só, cara. É verdade. Tipo, não imagino mais jogando Pokémon em uma tela só. É verdade, seria triste. Seria complicado. Não dá pra pensar muito mais foda. Isso. Não dá pra pensar. Só no Virtual Console. Virtual Console pode. Virtual Console deixa. Virtual Console a gente deixa. Mas acho que é isso, né? A gente não tem muito mais o que falar sobre o não Z. Não Z. Pokémon não Z. E também a gente já botou aqui um monte de ideias do que a gente pode. Do que a gente imagina, né? Que pode acontecer daqui pra frente na franquia. E os próximos casts, obviamente, a gente vai estar falando mais sobre indícios, né? A gente quer fazer um cast só sobre indícios de remake, né? Falar sobre os indícios no geral. Sim. E é até legal porque a gente especula mais sobre Diamond Pearl e toda a probabilidade disso acontecer, né? Do porquê que a gente acredita tanto que isso vai acontecer. E vai acontecer. E vai, né? Porque é só uma palhinha. Só uma palhinha. Uma palhinha? Quer uma palhinha? Omega Ruby Alpha Sapphire não precisava existir. Essa é a verdade.
Não É precisava verdade. É verdade. Diamond Pearl não precisa. Vai Não acontecer. precisa existir. Vai acontecer. Eu acho que assim, ó, porque assim, beleza. Heart Gold Soul Silver, Fire Red Leaf Green precisava. Omega Ruby e Diamond Pearl não precisam, mas vão acontecer. Eu acho que a partir de Black White não vai acontecer. Eu também começo a achar que não. Porque, tipo, eu acho que Diamond Pearl ainda é. Talvez eles façam. Nostálgico. Sei lá, mano. Às vezes eles começam a lançar esses jogos no Virtual Console. Tipo, é um jeito mais fácil do que você fazer um remake, né? Não necessariamente. Ou talvez eles até façam um remake. Tipo, por exemplo, vamos supor. É uma possibilidade. Tipo, 2 jogos em um, tá ligado? Tipo, você tem. Não necessariamente linear, porque você troca de protagonista, mas tipo, você comprou o remake do Black White 2. Black 2 e o White 2, tá ligado? Sim, Black 2, Black 2, Black 1, Black 2, White 1, White 2. É isso. Ia ser interessante, né? Que você continua a história de Unova depois de vencer a Liga. Exato. Ia ser meio estranho, porque você ia passar do level 100 rápido, mas enfim. Mas é verdade, uma coisa que seria interessante é, assim como eles fizeram em Omega Ruby e Alpha Safira, é adicionar esse XP Share, todas essas coisas que eles adicionaram de bom pra cá também, né? Para os próximos remakes e próximos jogos, de uma forma geral. Sim, inclusive no possível remake de Sinnoh, eu creio que todas essas mães joanadas, casa da mãe joanadas que eles deram nessas últimas gerações, vão dar em Sinnoh e vai ficar muito mais fácil. Embora Diamond Pearl eu não considero jogos difíceis, nem platina. Não, Diamond Pearl não é tão difícil assim. Assim, só que você tem que saber ler inglês, né? É aquele negócio. Porque, por exemplo, aquela parte dos Psyducks, ela dá uma travada se você não souber o que você tem que fazer. Dá mesmo. E fora também, toda hora você tem que ficar voando pros lagos, né? Também tem os lagos e tal. Tem bastante coisinha interessante. Agora, por exemplo, possibilidades num remake de Diamond Pearl. Um episódio, tipo um Delta Episode, só que voltado pro Arceus. Isso ia ser muito irado. Isso ia ser muito bom. E vamos lá, eu sei que tipo, isso não tem a ver com a pauta, mas só uma esticadinha. Vamos nessa. Você tem possíveis nomes pra possivelmente de Diamond Pearl? Ah, sim. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer muito no próximo cast que a gente for fazer dos remakes mesmo. Dos remakes. Mas agora pensando assim, eu não tenho muitas ideias não. Então a gente deixa pra um gostinho pro próximo cast. O máximo que eu consegui pensar é aquele padrãozão, né? Temporal Diamond, Special Pearl, né? Essa coisa meio clichê. Que provavelmente não vai ser, né? Mano, Pearl Harbor e Diamond Head. Não, tô brincando. Com certeza. Por causa de Alola. Pô, mas poderia ser... Pô, não sei, cara. Tem que pensar. Tem que pensar muito, porque Omega Ruby e Alpha Safira é um bagulho muito tipo, que ninguém pensou nisso. Você pode ter certeza. Ninguém pensou. Mas assim, tecnicamente Gold, eles, Silver também não, que era Dusk Gold e Down Silver, né, que era o mais provável. E Omega Ruby e Alpha Safira também tinha alguma coisa mais provável. Era Magma Ruby, Aqua Sapphire, alguma coisa assim. Como vai ser alguma coisa meio louca também, Diamond Pearl, vai ser, sei lá, certeza. Cocô, Diamante e Pearl. Exatamente, tipo... Tem que pensar, porque poderia ser... Podia brincar também com o Dark Array e com o Cresselia lá, o Dream, Diamond e Nightmare, sei lá, tô brisando aqui. Mas eu não consigo pensar assim, sob pressão. Sob pressão. Eu não consigo. Eu penso nos bagulho assim, mas não acho que não tá legal. Sun Diamond e Moon Pearl. Pode ser? Vai saber. Vai saber. Ou pode ser... Faz Omega Diamond e Alpha Pearl. Continua com isso, não tem problema. Pior que no Diamond Pearl fazia até mais sentido do que no Ruby e Safira, porque tem o Arceus, né, que é o Omega e o Alpha, né? É verdade, é mais sentido. E tem uma parada meio grego, né? Meio. Tem uma parada. Nossa, agora eu caguei, tô falando do remake. Caguei agora, tô falando do remake. Eu não sei o que vão fazer, mas eu quero piano no remake de piano. Eu quero piano. Entendi. Igual trombone? E que nem os trompetes, exatamente. Trompete. Eu também quero piano, cara. Porque a música, principalmente a dos lendários, né? Ela é muito pianinho. Nossa, é muito gostosa. Então, aliás, a Diamond Pearl, eu acho que foram os jogos que eu mais me familiarizei com as músicas, eu conheço mais as músicas. Eu acho muito gostoso. E assim, né,
Gostoso o pianinho. Aquela música também Da Cynthia. da Cynthia. É verdade, eu tava pensando na intro. É que eu tava pensando na intro. Você tá falando da música de tá. batalha, né? Saudades da Diamond Pearl. Ai, mano. Bom, basicamente é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente espera, do fundo do coração, que você tenha gostado, né, dessa nossa pequena análise muito marota sobre o Pokémon Z, que não rolou, o Pokémon não Z, e sobre um pequeno lampejo do que pode acontecer no futuro da franquia. Se você concorda com a gente, se você discorda da gente, você pode acessar o nosso site para deixar o seu comentário e assim dizer a sua opinião sobre o que aconteceu, sobre o que pode acontecer, sobre o remakes de Diamond Pearl, que é um cast que a gente vai fazer muito em breve. E, bom, você pode acessar lá portal23.com.br. Lá na página principal vai ter os casts, tem as categorias muito bonitinhas lá. Só acessar a publicação desse episódio. Você pode também acessar através do nosso Facebook, que é o facebook.com/Casa do Carvalho Cast. Você pode estar deixando o seu comentário lá também na publicação desse episódio, que a gente vai estar dando uma lida e comentando lá. Compartilhe aí com seus amiguinhos muito marotos. Por lá a gente também divulga algumas ilustrações que eu faço. Tem também o canal do YouTube que a gente está começando a fazer com mais inspiração. Tá conseguindo criar um pouco mais de conteúdo com mais frequência. Então acessa lá, deixa o seu gostei, deixa o seu likezinho. Se inscreve lá no canal também para dar aquela ajuda marota. Tem uns Pocket Drawings que eu estou fazendo lá dos iniciais, já tem alguns desses publicados. Não deixe de conferir lá. E siga a gente também nas redes sociais, tipo Twitter. Você pode seguir meu Twitter, é Tsunami_Hisoka, Hisoka com H. E o do Danny é Daniel_Prado_. A gente está com o Instagram também agora, da Casa do Carvalho mesmo, onde a gente está publicando aos poucos algumas publicações daqui mesmo, do podcast, das ilustrações e tal. Procura lá no Instagram como Casa do Carvalho mesmo, você vai achar sem muita dificuldade. E claro, se você ouvir os podcasts através de agregadores e afins, você pode estar assinando o nosso feed no seu agregador. Tem o feed na postagem desse episódio. Ou você pode pesquisar também por Casa do Carvalho. Você vai certamente achar o nosso feed na busca do seu agregador. Ou se você tem o iTunes, pode ir lá procurar por Casa do Carvalho também, que você vai achar. Ou tem lá o link na postagem desse episódio, muito bonitinho lá, o link para a loja da iTunes Store. No mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Até a próxima, pessoal. Falou, galera, e até a próxima.